Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais. Sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu quero chamar a atenção de todos para um estudo que é digno de bastante relevância. É um estudo que chama a atenção do povo de Iá para um esclarecimento fundamental sobre a crendice da existência de um suposto ser chamado Satanás. A priori, quero dizer que isso é uma mentira das religiões pagãs, com o fim de conduzir um povo leigo cego no caminho da ignorância e de alguma forma se darem bem com isso. Quero que vocês me acompanhem nesta leitura do texto de Isaías, capítulo 14, versos 12 a 19. Este é o texto onde os falsários encontraram lugar para erroneamente definirem suas mentiras e construírem suas crendices populares. E assim conseguiram denegrir a essência da profecia de Isaías para o rei de Babilônia. Dizem que esse suposto ser impiedoso caiu do céu. Mas, como vocês já sabem de mim, que tudo que explico tenho responsabilidade para apresentar uma interpretação imparcial à luz do verdadeiro conhecimento hermenêutico. Não vai ser difícil se entender e obliterar das mentes santas este fantasma criado pelos pagãos chamado Satanás. O próprio texto, em sua essência gramatical, nos traz as verdades concretas sem muito esforço para um convencimento plausível. É só darmos lugar à diligência bíblica sem parcialidade e sem sentimento faccioso. Veremos que o profeta fala de um homem e não de um ser espiritual. Começamos pelo 4º versículo. Proferirás esta parábola contra o rei de Babilônia, disse o Eterno ao próprio profeta. E dirás: como cessou o opressor e como cessou a tirania? Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Você que sempre acreditou que Isaías estaria falando de um ser caído do céu, verá agora que tudo não passa de um mal entendido, pois o 4º versículo da profecia começa dando luz ao texto, fazendo o leitor entender que ele fala do rei de Babilônia, homem, e não de um espírito. No verso 6, diz assim: cetro que feria os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominava as nações com uma perseguição irresistível. O profeta faz uma parábola contra o rei de Babilônia, elucidando seu gênio perverso, o modo que ele governava as nações com hostilidade e muita crueldade, e que agora os povos estariam descansados de suas opressões por causa da sua queda moral. Veja o que diz o verso 7. Toda a terra descansa e está sossegada, rompem em brados de júbilo. Verso 8. Até as faias se alegram sobre ti, ó rei de Babilônia, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós. E para nos ajudar no entendimento, ele diz: os povos estão tranquilos porque o rei caiu.
Primeira coisa a se observar, dando-nos o entendimento de que o profeta fala de um homem e não de um espírito, é o seguinte: como as nações estariam tranquilas se essa queda se referisse a Satanás que houvera caído do céu? Já que é entendido que ele caiu para atormentar as nações, e logo agora, depois de sua queda, as nações estariam tranquilas, e até as faias e os cedros do Líbano diriam: desde que tu caíste, ninguém mais subiu até nós. Claro que se Isaías estivesse falando de um ser espiritual que caiu do céu com o fim de atormentar os povos, não se atribuiria alegrias, mas pânico aos povos. E é evidente que Isaías fala da queda moral do rei de Babilônia. Verso 9: a sepultura desde o profundo se turbou por ti, para sair ao teu encontro na tua vinda. Ela despertou por ti os mortos, todos os que eram príncipes da terra, e fez levantar todos seus tronos, todos os que eram reis das nações. Verso 10: estes todos responderão e te dirão: tu também estás fraco como nós? Verso 11: está derrubada até a sepultura a tua pompa. É uma parábola do profeta Isaías que diz: ó rei da Babilônia, os príncipes que tu derrubaste dirão de ti: tu também estás fraco como nós? E foste derrotado como nós? Isso é uma metáfora. Seria como se os príncipes mortos dissessem ao rei derrotado, e não ao que chamam de Satanás. Esta é uma parábola que o profeta apresenta para que possamos entender. É como se houvesse um diálogo entre os príncipes derrotados pelo rei da Babilônia, e agora eles estariam alegando e fazendo-lhe interrogação. O verso 12, eles dizem ao rei de Babilônia: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que enfraquecia as nações? Veja dois pontos fundamentais da verdade que desmente a crendice de que esse ser caído seja Satanás. Cair do céu é uma expressão da linguagem figurada apropriada para exemplificar a queda de alguém que está ao ápice do poder e de repente perde sua majestade. Isso é, caiu do céu. Céu é a palavra figurada para sinonimar o ponto mais alto do poder de um rei. Esqueça a frase estrela da manhã e filha da alva. Isso é um acréscimo do tradutor para dar ênfase à crendice grego-romana. Mas o conteúdo nos diz, e o profeta fala do rei derrotado e morto, e não de um ser espiritual. Foste lançado por terra, tu que enfraquecia as nações. Lançado por terra é a figura de ir à ruína, é o que aconteceu com o rei de Babilônia. Agora fiquem atentos para a frase que prossegue: tu que enfraquecia as nações. Se Isaías estivesse falando de Satanás, como dizem, ele não diria tu que enfraquecia as nações, usando o verbo no passado perfeito, enfraquecia, mas teria dito tu que enfraquece as nações, então seria no presente indicativo. Pois se fosse Satanás, não estaria no passado, mas no presente. Já que o profeta estaria falando de uma queda de um ser que ainda não teria terminado sua tarefa de atormentar os humanos.
Vocês entenderam que não se fala de um ser caído literalmente do céu, mas de um rei que caiu da sua majestade e ele agora estaria sendo interrogado pelos mortos supostamente, e os príncipes diriam: tu que enfraquecia as nações. Se ele debilitava as nações, fala-se do passado, então não debilita mais. Nesse caso, se falasse de Satanás, Satanás não existiria mais, teria se acabado antes da profecia do Isaías. Os príncipes continuam falando do rei que chegara junto deles na sepultura. Isso é uma figura, nada literal. Os príncipes diriam no verso 13: e tu dizias no teu coração, ó rei da Babilônia, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Essa é mais uma linguagem figurada que representa a arrogância desmedida, como quem gostaria de ser igual ao Altíssimo. Mas isso na mente do rei de Babilônia. Como seria uma fala de um ser espiritual, como dizem Satanás, se ele fala que se assentaria nas extremidades do norte? Porventura existe norte lá no céu? O verso 14. Os príncipes continuam dizendo ao rei da Babilônia: tu disseste, eu subirei acima das alturas, das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Língua figurada que desperta uma mente pervertida que acredita que pode crescer em poderes a ponto de não precisar mais do Altíssimo. Desde que entendemos que a parábola que Isaías fez foi para o rei de Babilônia, tudo que vier de enigmático no texto é entendível. Vamos para o verso 15. Continua os príncipes dizendo: contudo serás levado à sepultura, ao mais profundo do abismo. Como se levaria um ser espiritual à sepultura? É evidente que ele está falando do rei da Babilônia. Agora no verso 16, vocês terão a maior convicção de que Satanás é realmente um mito elaborado pelos malfeitores espirituais, e que você terá certeza de que todo aquele que ensina que Satanás caiu do céu com base em Isaías 14 é um perjuro, irresponsável, mentiroso, enganador e digno de ser condenado pela justiça divina por plantar sobre a face da terra uma maldita doutrina que vem contradizer totalmente a essência da verdade profética. Vamos ler? Veja que na alegoria os príncipes continuam falando com o rei de Babilônia. Verso 16. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Observe, os verbos todos estão no passado perfeito, fazia e não faz mais. O homem que fazia estremecer a terra e os reinos. Quem era esse homem? O rei de Babilônia. Nada tem a ver com esse suposto Satanás. Este homem que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades. Mais um verbo, assolava, passado perfeito, não assola mais. Se falasse de Satanás, significaria que ele teria terminado suas funções hostis antes da profecia de Isaías. E o mundo estaria mais de 2000 anos sem o dito cujo para atormentar, que a seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas. Mais um verbo, não deixava. Se referisse a Satanás, ele diria: não deixa soltos seus cativos.
Derrota e decepção, desonra para o rei da Babilônia, dizem os príncipes no verso 18. Todos os reis das nações, todos eles dormem com glória, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado na tua sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova, como cadáver pisado aos pés. Então, meus amigos e minhas amigas, chegamos à conclusão de que realmente Satanás é um mito, e simplesmente um mito, nada de verdade. Agora, aguardem que em breve gravarei o capítulo 28 de Ezequiel, dando mais esclarecimentos sobre a mentira que diz que Satanás existe como pessoa. Por hoje é só e até o próximo estudo. Quem quiser falar comigo é só me adicionar no meu Facebook, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar.